Amém. Vocês ouviram? Conseguiram prestar atenção no que foi ministrado? Que bênção, né? Não podemos comer a nossa semente. A semente precisa ser plantada. Grave isso. Precisa ser plantada a semente. A semente plantada no tempo certo, ela germina e dá frutos. Dá frutos. Amém? Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 9. Atos 9, do 1 ao 9. Antes de você sentar, eu quero ler rapidamente com você. Esse é o texto que fala sobre Paulo na estrada de Damasco, ou Saulo na estrada de Damasco. Amém? Todos acharam? Se alguém não achou, eu espero um pouquinho. Importante a gente acompanhar. Glória a Deus. Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Feche sua Bíblia, feche seus olhos. Nós vamos falar com o Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por esse culto que o Senhor preparou, tanto para tratar nas nossas vidas, quanto para falar conosco. Mas neste culto nós ainda queremos prestar louvor, honra e graça a Ti. Nós queremos cultuar o Teu nome. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos físicos e espirituais, para que não seja, Senhor amado, a minha voz, mas seja a voz do Teu Espírito a falar e a ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda trava na mente, todo ataque na mente, toda prisão, Senhor amado, na mente. Eu dou uma ordem que saia agora toda a investida do inimigo, para que mentes sejam libertas, ouvidos destampados, para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Esse texto é um texto bastante conhecido e ele fala muito aos nossos ouvidos. Eu vou pedir, se puder aumentar um pouquinho aqui, faz favor. Um pouquinho mais, aí está ótimo. Ótimo mesmo. Saulo era um homem bastante conhecido naquela região. Ele falava em nome da igreja e em nome do governo. Ele era muito conhecido. E era um homem muito severo. A palavra de Deus declara que ele era muito severo. Saulo, ele era um homem com autoridade por onde ele passava, e ele tinha em suas mãos autorização para entrar aonde ele queria e fazer o que ele queria. Simplesmente ele tinha cartas com decretos, cartas com assinaturas legalizando ele para fazer o que ele queria. Ele viu milagres, ele viu o movimento dos discípulos, ele viu Estevão ser morto, ele viu tudo isso. Saulo era um homem cheio de conhecimento. Ele tinha muito conhecimento sobre as Escrituras,
ele tinha muito conhecimento até sobre ciência, sobre política, e ele era muito influente. Porém, faltava algo de extrema importância para Saulo. Ele não ouvia a Deus. Ele era um homem que tinha conhecimento da Bíblia, como eu citei. Ele investia tempo na leitura da Escritura, em conhecimento da Escritura, mas ele não tinha Deus. Ele tinha a lei, ele tinha a palavra, as Escrituras, mas ele não conhecia a voz de Deus. Para Deus, o que mais importa na minha vida e na tua vida não são os dons. Você pode até ficar surpreso com isso. Não importa para Deus o quanto de dons eu tenho, o quanto de dons você tem. Não importa. Não é o que mais importa para Deus, não é o quanto você ou eu podemos ser usados. Isso tudo é consequência. Nós precisamos entender isso. É consequência. Sabe, quando eu cheguei nesse ministério, eu vim com a direção de Deus para que Deus liberasse dos céus algo para destravar o meu ministério. E isso tem acontecido desde o momento que eu cheguei aqui. Eu posso dizer para vocês que até um certo conhecimento das Escrituras eu já tinha, mas eu não tinha ainda o dom da palavra. Eu podia já subir no altar, eu podia estar à frente de uma célula, em frente de qualquer coisa, e podia falar da palavra, mas eu não tinha ainda o dom da palavra. E Deus queria liberar isso para mim, assim como Ele quer liberar para você, se você ainda não tem. Dons são muito importantes para nós, igreja. A palavra de Deus fala que os dons são para a edificação da igreja. É por isso que o Espírito libera dons aos homens. É para a igreja. Só que para a minha vida com Deus, Deus não se importa tanto, Ele até quer. Ele quer mesmo que nós tenhamos esses dons ativos. Mas o mais importante para Deus não é isso. O que mais importa para Deus não é o que você pode ver, apesar do Senhor querer abrir hoje a tua visão espiritual. E eu creio que Ele vai abrir. O que mais importa para Deus, o mais importante para Deus é o ouvir. Ouvir. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas que buscam ouvir a voz de Deus? Eu ultimamente tenho lido bastante sobre isso. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre ouvir. E eu já venho há um bom tempo buscando ouvir a voz de Deus. Eu já venho um bom tempo aprendendo a conhecer e a reconhecer quando é a voz do Pai, quando é a voz do Filho e quando é a voz do Espírito Santo. E as outras vozes também. E cessar essas outras vozes. Inclusive a minha voz interior. Sabe, faz um tempo que Deus me leva a ler nas Escrituras sobre ouvir a voz, me leva a ler livros sobre ouvir a voz, e ouvir é a coisa mais importante, você vai entender. Essas pessoas que têm a maior dificuldade de ouvir a voz de Deus, elas estão um pouco distraídas, e talvez você esteja assim como eu estive, distraído. Elas estão olhando para distrações, querendo distrair a Deus com a sua fala. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela só fala, e tu vai contar uma história. Ela te pergunta como é que foi o teu dia, e quando tu fala o meu dia, tu não consegue falar mais nada, ela falou tudo. Sabe? Falou, e tu fica assim, ó. E é que meu dia, tu não consegue falar. Muitas vezes eu e você estamos assim com Deus. Deus, Ele está falando o tempo todo, mas nós queremos apenas falar e falar. Deus, o fulano me fez isso. Deus, se levantaram contra mim. Deus, cessa a voz do inimigo. Mas Deus está falando e tu não está nem escutando a voz de Deus. Nem escutando. Sabe, o maior problema é que nós muitas vezes olhamos para as distrações e estamos tentando, Deus não se distrai, mas nós estamos tentando distrair a Deus com a nossa fala, com o que nós temos para falar. E eu sei que todos têm coisas para falar, eu também tenho muita coisa para falar.
muita coisa. Só que nós deveríamos calar. O maior problema de quando nós buscamos ouvir a voz de Deus e não encontramos ouvir essa voz, não conseguimos ouvir, é que nós estamos falando demais, falando, enquanto nós deveríamos calar. E o Senhor, Ele nunca para de falar conosco, nós que não damos atenção. Sabe, há um tempo atrás, eu escutei a seguinte oração: Deus, coloca um filtro nos meus olhos e coloca um filtro nos meus ouvidos, para que eu venha ver e ouvir apenas o que tu queres, apenas a tua voz. Aquilo ministrou muito no meu coração, porque eu era uma pessoa que só falava para Deus e não deixava Deus falar. E tinha lances que eu deixava Deus falar, eu ouvia Deus porque eu parava, mas mais queria falar. Então, quando eu comecei isso ministrou em mim, eu comecei a falar: Deus, coloca este filtro nos meus ouvidos e nos meus olhos, porque eu vejo as coisas e eu quero te falar. Então assim o Senhor vai começar a ministrar em mim. Isso acontece. Então todos os dias eu faço essa oração: Deus, coloca esse filtro, eu quero ouvir o que importa, a tua voz. Eu não quero ouvir nem a minha voz, eu quero ouvir a tua voz. Nós não podemos nos movimentar pelo que nós vemos, nem pelo que nós palpamos, pelo que nós pegamos, pelo que nós sentimos. Paulo era assim, ele se movimentava pelo que ele estava vendo, pelo que ele tinha na sua mão. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e pelo que Ele nos diz. Por esse motivo Jesus deixou Saulo cego. Muitas vezes a gente lê esse texto e por que Jesus deixou ele cego? Podia ter feito de outra forma. Jesus podia simplesmente ter aparecido para ele. Lembra que Jesus já tinha sido arrebatado, já tinha voltado para os céus. Ele podia ter simplesmente aparecido ou enviado alguém e tocado no coração de Saulo para ele entender e reconhecer que era de Jesus. Mas Jesus deixou ele cego. Um homem cheio de autoridade, um homem que entrava e saía onde ele queria, fazia o que ele queria. Se ele quisesse prender, ele prendia. Se ele quisesse matar, ele matava. Ele tinha autorização para isso. Ninguém parava ele, ninguém calava ele. E simplesmente ele estava entrando na cidade de Damasco e ficou cego, totalmente cego. Nós lemos ali que os que estavam com ele também não conseguiram ver quem falava. Viram uma luz muito forte, mas não conseguiram ver quem falava, não enxergaram ninguém. Jesus precisou deixar ele cego, para que fosse guiado pela voz. Lembra, olha só que nós lemos: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe por que Jesus falou duas vezes, repetiu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Para que ele tivesse atenção da voz de Jesus. Saulo, Saulo, atenção à voz de Jesus. Por que me persegue? Jesus disse para ele: levanta, no versículo 6, mas levanta-se. Jesus não julgou, preste atenção, Jesus não julgou, Jesus deu uma direção: mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você vai fazer. Saulo precisava ser guiado pela voz, assim como eu e você precisamos todos os dias ser guiados pela voz. Sabe por quê? Porque se eu não for guiado pela voz de Deus, todos os pecados que eu cometia, todos os erros, tudo que eu fazia de errado para mim e para as pessoas, eu vou voltar a fazer, porque eu sou pecador. Eu sou aquele que erra. E sem a direção, nós estamos perdidos. Agora, quando nós temos a voz, escutamos a voz, entendemos a voz, simplesmente nós nem temos intenção, muitas vezes, de errar, e nós damos um passo errado e o Espírito Santo constrange o nosso coração e nós voltamos. Eu sei que é assim com você, comigo é assim também. Ele constrange o nosso coração e às vezes nós estamos prontos, irados para falar algo para alguém, e o Espírito acalma o nosso coração e diz: não vale a pena. E nós não fazemos. Nós precisamos prestar atenção na voz que importa.
se Saulo não ficasse cego naquele momento, ele não ia prestar atenção na voz de Jesus. Por quê? Ele portava em suas mãos cartas de autorização, legalidades. Ele podia ouvir a voz de Jesus e olhar para aquelas cartas e dizer: eu tenho mais autoridade, sou eu que mando, eu entro e saio onde eu quero, eu faço o que eu quiser, eu tenho autorização. Mas Jesus deixou ele cego para que ele não olhasse para o que ele tinha, para o que ele portava, pelo que ele palpava, mas ouvisse a voz que importa. Sabe, o Espírito me lembra agora a primeira vez que eu reconheci a voz do Espírito. Eu tinha por volta de 14 a 16 anos, eu não vou precisar porque eu posso acabar errando. Eu estava sentado na minha cama, no meu quarto, assistindo um desenho na madrugada. Não era nada demais o desenho, nada demais. Era um desenho de adulto, mas nada demais estava passando no desenho. Só que eu perdia tempo, eu estava numa madrugada, devia ser em torno de 2:30, 3 da manhã, eu assistindo aquele desenho. E enquanto eu assistia aquele desenho, concentrado naquele desenho, uma voz sussurrou no meu ouvido e perguntou: será que tu larga isso por mim? Eu estava sozinho. Só que aquela voz que foi tão suave, tão amorosa e perguntou: será que tu largaria isso por mim? Me trouxe tanta paz, que eu entendi a voz que importa. A partir dali eu tomei uma decisão com Deus. Sabe, eu tenho a graça, tive uma graça de Deus de nascer em um lar cristão. Graças a Deus eu nasci num lar cristão. Só que nem sempre eu fui cristão. Saulo, ele conhecia as Escrituras e ele não era cristão. Ele nem gostava de Cristo. Só que quando nós damos ouvido à voz que importa, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. Segundo a palavra, já falei sobre isso, Paulo portava essas cartas, essas autorizações para matar os seguidores de Jesus, para prender e se ele quisesse matar os seguidores. Por isso Jesus cegou a Paulo. Por diversas vezes em alguns livros como Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, vários livros, inclusive, e outros também falam sobre isso, essa mesma frase: quem tem ouvidos, ouça. Não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça. Parece meio retórico, né? Se tem ouvidos, vai ouvir. Só que muitas vezes nós temos ouvidos e não ouvimos a voz de Deus. Todos têm ouvido, e muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Outras vezes nós já aprendemos a reconhecer a voz de Deus, só que simplesmente nós damos atenção às distrações e deixamos de ouvir. Sabe, enquanto eu estava ali no cantinho, quando a Camila chamou para frente para a gente adorar junto, a missionária Yasmin me perguntou: qual a tua palavra de confronto? Eu disse: não, eu estou sentindo um ataque muito forte na mente, e o Espírito me falou: é porque o confronto é na mente. Sabe, parece que não, mas o Espírito Santo está libertando a minha mente e a tua mente nesse momento. Existe uma libertação na nossa mente nesse exato momento, para que nós não venhamos nos distrair com coisas banais, coisas que parecem até importantes para nós, só que essas coisas nos distraem da voz que importa, da voz de Deus. Por diversas vezes então fala nesses livros isso: quem tem ouvidos, ouça. Mas o porquê que diz isso? Para que eu e você venhamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. A igreja, a você, igreja. Por que diz várias vezes, não uma ou duas? Porque várias vezes o Espírito diz à igreja. Deus quer abrir os teus olhos e os teus ouvidos espirituais e também os físicos. Ele quer
que você compreenda a voz. Sabe, você pode ver a voz de Deus, ver com os teus olhos a voz de Deus. A voz de Deus fala também através de figuras, fala através de imagens, de quadros da natureza. Você pode estar num jogo de futebol e a voz de Deus está falando com você. Você pode estar lá assistindo um desenho e a voz de Deus está falando com você. Eu contei lá no último retiro dos jovens, a forma que a voz de Deus falou comigo e com a minha esposa. Nós estávamos naquela semana de intercessão pelo retiro, 7 dias consecutivos, na noite orando, intercedendo, por cada vida que estaria lá. E nós saímos tarde do nosso trabalho, e foi bem corrido o nosso dia, e a Cássia me disse, vamos pedir uma pizza, que a gente come rápido e vai dar tempo para a gente ir. Nós pedimos a pizza, enquanto ela entra no banho, eu vou preparar a mesa, organizar. Quando eu abro aquela tampa da pizza, estava escrito por dentro: não é pelo que podemos sentir, mas é pelo que Deus vai fazer. Se Deus não fala através de uma pizza, eu não sei, né? Aí já é demais se Ele não fala. Deus pode usar tudo. Nós que precisamos estar atentos, sensíveis à voz de Deus. Sabe, não era pelo que nós podíamos sentir naquele retiro, mas é pelo que Deus fez, e Ele fez. E Ele fez. Você que não estava lá, procure alguém aí que estava, porque você vai ver. Pergunte, como é que foi? Diversos e diversos testemunhos de cura, de libertação, de restauração. Dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos. Por quê? Porque nós demos atenção à voz que importa. A voz que importa. Você que tem o seu celular na mão aí, ou um papel, caneta aí, eu quero te deixar um tema para casa. Vamos fazer que nem escola hoje. Tema para casa, anote aí. Pode pegar aí. Coloque aí no bloco de notas, ou envie aí uma mensagem de texto para o namorado, a namorada, para o pai, para a mãe, para alguém, para você não esquecer. Êxodo 33, do 7 ao 11, eu não vou ler agora, você leia em casa. Êxodo 33, do 7 ao 11, ou quem quiser marcar na Bíblia também pode marcar. Êxodo 33, do 7 ao 11. Sabe o que diz em Êxodo 33, do 7 ao 11, você vai ler na sua casa? Como aprender a ouvir a voz de Deus. Tema para casa. Tema para casa. Como aprender a ouvir a voz de Deus. Ali tem um passo a passo. Sabe, muitas vezes a gente escuta e nós mesmos falamos, não, a Bíblia não tem um passo a passo disso. Tem. Como aprender a ouvir a voz de Deus clara, pura, limpa. Êxodo 33, 7 ao 11, você vai ler em casa. Você sabe, para você que faz ou para você que não faz, agora eu vou fazer uma propaganda aqui. Eu já estou encerrando. Não sei quanto está meu tempo, já estou encerrando. A importância de um devocional. E tem uns quantos aqui, eu já estou vendo uns quantos figurinhas aqui, uns quantos rostos aqui que está participando do devocional da Nação Jovem. Qual a importância do nosso devocional? O devocional é um momento com Deus, diário. Isso é para que nós venhamos nos aproximar a Deus todos os dias e calar as outras vozes, para que nós venhamos ouvir realmente a voz de Deus. Sabe, o devocional da Nação Jovem não é meu, não é da Cássia, não é do pastor Rodrigo, apesar de a direção que Deus deu para ele, na minha opinião. Deus tem me direcionado a ler sobre, buscar o conhecimento da voz de Deus, tanto na palavra de Deus, quanto livros, quanto vídeos, diversas coisas. Olha só, o devocional ele serve para nós ouvirmos a voz do bom pastor e sermos conduzidos pelo bom pastor. Preste atenção nessa confirmação, como é direção de Deus, porque justo hoje, eu quero ler um texto do devocional de hoje com você, só um pedacinho. Justo hoje, nesse dia que o Espírito estava ministrando no meu coração essa palavra, João 10, 27, diz assim:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele ainda não conhecia a voz de Jesus. Então os olhos dele se fecharam, os ouvidos ficaram mais atentos, porque ele não queria ver a Jesus. Ele não queria ver os discípulos que pregavam sobre Jesus. Ele não queria ver ninguém, ele queria matar, ele queria prender. Mas quando ele ouviu, ele conheceu a voz e seguiu. E seguiu. Se você seguir lendo o texto daqui de Atos 9, você vai ver em seguida, após do 10 ao 18, a história de Ananias. Eu acho que dá tempo da gente ler rapidinho. Deixa eu ver meu tempo, dá tempo, bem rápido. Atos 9, do 10 ao 18, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, presta atenção como ele conhecia a voz, que quando o Senhor chamou e não disse Ananias, Ananias, ele chamou uma vez, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele conhecia a voz. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Deus já tinha dado a visão para Saulo, ainda era chamado Saulo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis, bem como diante de todos os filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram-se dos olhos de Saulo como coisas parecidas como escama, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Você vê como é uma sequência? Os olhos estavam fechados, ele ouviu, Deus enviou outro que ouvia, para que orasse por ele. Então entra os dons. Caiu como escamas os olhos dele, então ele foi batizado e foi cheio do Espírito, e aí nós conhecemos tudo o que ele fez. E você vai ler ali na Escritura, se você segue lendo. Saulo, chamado Paulo, foi um dos maiores que as Escrituras falam sobre levantar a igreja, sobre pregar o nome de Jesus, sobre dons, sobre chamado, sobre ministério, porque ele deu ouvidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, eu convido você a se colocar em pé e vir para cá para frente. Eu quero chamar o louvor. Nesse momento os líderes vão estar orando por vocês, e eles vão estar orando para que Deus destrave os teus ouvidos, destrave o teu entendimento, para que realmente você ouça a voz que importa, para que os teus ouvidos físicos e espirituais reconheçam a voz. Sabe, o Senhor está me falando nesse momento que Ele está acelerando o tempo para muitas pessoas, e Ele está movimentando tudo aquilo que estava parado, na chamada de cada um. Só que nós só movimentamos na nossa chamada se nós temos intimidade com essa voz, a voz de Deus. Feche seus olhos.
nesse momento, só você e Deus, com seu coração sincero, diga ao Senhor que você quer reconhecer, aprender a conhecer e reconhecer a voz dEle. A palavra de Deus fala sobre o conhecer e prosseguir em conhecer a Ele. Então, se você já conhece, agora prossiga, porque Ele quer falar com você, Ele quer te trazer intimidade ao coração, Ele quer ministrar em vocês, que você esteja atento todos os dias. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor amado, em corações, destrava, Senhor amado, agita as águas paradas, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que toda a escama dos olhos venham cair agora, que todo bloqueio nos ouvidos e na mente venham cessar agora. Tu deste a direção, Senhor, então no nome de Jesus, em um nome que há sobre todo o nome de Jesus, eu declaro nesse exato momento a libertação de mentes, para que essas mentes que estavam envoltas de distrações, em volta de prisões mentais, em volta de ansiedades, de desespero, de pânico, de medo, de depressões, sejam libertas agora, que cessem as vozes do inimigo, as vozes que impedem os teus filhos de crescer, as vozes que indicam para que eles venham se causar mal a si mesmo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, envia anjos para aquele quarto que o Senhor está me mostrando, Senhor, porque nesse momento a libertação na mente está acontecendo, e agora, Senhor amado, eu te peço que os anjos venham limpar aquele quarto de toda prisão espiritual, de toda mentalidade humana, de tudo que o inimigo plantou naquele quarto e naquela casa, seja desfeito agora, seja quebrado em o nome de Jesus. O Senhor é Deus que não permite que as coisas fiquem ocultas. Então, Senhor amado, desmascara para que seja liberto. Não, Senhor amado, não, Senhor, para divulgar o rosto de alguém, não para escandalizar alguém, mas para que haja libertação, cura e restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a voz que importa venha falar e as outras vozes venham calar. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esse ambiente é teu, este lugar é teu, essas vidas e corações são teus, e agora esses ouvidos são teus.